Carreiras e concursos, recebendo agora mais um professor do borapassarconcursos.com.br, professor Orlando Júnior, prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu amigo. Professor, direito constitucional, posso dizer que praticamente todos os concursos caem essa disciplina? Sim. Hoje, nesses concursos federais, você pode falar que em 95% desses concursos você vai ter direito constitucional. Até porque o direito constitucional ele é visto como a própria mãe do ordenamento jurídico. Nós temos a Constituição, que ela estrutura e dá base para todo o nosso Estado. Então, é imprescindível nesses concursos federais que o candidato ele tenha conhecimento e ele consiga entender como que ocorre o funcionamento do Estado, como que você organiza essa parte financeira, essa parte dos poderes, que é uma parte muito importante, e os próprios direitos fundamentais dos cidadãos. Professor, e mais ou menos qual o peso que teria direito constitucional dentro de uma prova de concurso público? Olha, vejam bem, isso varia muito de concurso para concurso, mas nós temos que frisar que hoje, nesses concursos, principalmente nos concursos federais, a média é que você tem entre 5 e 12 questões de direito constitucional. Às vezes o direito constitucional ele não vai ter um peso 2, um peso 3, às vezes igual algumas matérias têm, mas se você hoje pegar pelos últimos concursos, principalmente se for uma prova do CESP, onde nós temos o fator de punibilidade, cada questão que você acerta, você pode subir 200 posições, ou cada questão que você erra, você pode descer 700 posições. Então, hoje, o peso do direito constitucional é importantíssimo, até porque o direito constitucional, ele dá base, não defendendo a minha matéria, claro, pessoal, mas o direito constitucional, ele dá base para várias outras questões. Por exemplo, o direito administrativo, você consegue desenvolver várias questões de direito administrativo com a base do direito constitucional, algumas questões de direito penal, processo penal, de ARFO. Então, assim, não legislando em causa própria, claro, mas o direito constitucional, na minha opinião, ele tem um peso importantíssimo. O senhor tocou aí sobre a banca CESP, direito constitucional, o senhor também tocou, prestei muita atenção, na questão da abrangência que é essa disciplina. E dentro dessa abrangência, e nós temos algumas bancas que organizam concursos públicos, existe diferença de bancas, assim, essa banca atinge mais essa área, outra banca? Existe essa particularidade, vamos conceituar assim? Existe sim. Eu sempre costumo falar, já são quase 10 anos em sala, e eu sempre costumo falar o seguinte, o candidato ele tem que conhecer a personalidade da banca. Cada banca tem sua própria identidade. A forma que o CESP cobra uma questão em um concurso é totalmente diferente da forma que a Fundação Carlos Chagas vai cobrar o mesmo item. E assim, as provas hoje, pelo menos na parte de direito constitucional, elas são bem divididas. Por exemplo, eu cobro no edital separação dos poderes, organização do Estado, direitos fundamentais. Então, eu consigo dividir essas matérias perfeitamente. Geralmente, se for uma questão de múltipla escolha, em uma questão você consegue colocar 5 itens. Então, as provas são bem divididas. Eu sempre costumo falar, sempre o aluno pergunta, professor, eu foco o quê nessa prova? Claro, se for uma prova do Poder Judiciário, uma prova do STF, eu vou falar, olha, foque ali na competência do Supremo. Agora, hoje, as provas, elas são bem divididas quanto a isso. Os assuntos, eles são bem divididos, então o candidato, infelizmente, meu amigo, ele tem que estudar tudo. Professor, concurso público é um dos motes aqui do nosso programa, Jornal de Brasília, Carreiras e Concursos. Como o senhor está enxergando atualmente o mercado de concurso público em Brasília e no Brasil, de uma forma geral, né? Então, visivelmente o nosso país está em crise, e quando o país está em crise, indubitavelmente os concursos eles vão cair. Isso é fato. Mas eu tenho uma visão muito positivo e otimista para esse mercado. Até porque nós temos que entender que os órgãos, a maioria dos órgãos hoje, eles têm orçamento próprio independente. Então, não é porque travaram ali os concursos do Executivo que vão travar os concursos do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, tem orçamento próprio. E eu sempre costumo falar, e aqui vai até uma dica para os concurseiros aí que estão vendo essa entrevista, o importante é você preparar-se com antecedência. As pessoas acham que esse estado de crise gera um desânimo total, e eu falo o seguinte, é nesse estado de crise que você tem que sentir-se motivado, porque o concurso é uma fila, né? Às vezes você entrou agora, você está no final da fila, até você chegar lá na boca do caixa vai demorar um certo tempo, e como muitos estão desistindo aí, né, em virtude dessa queda dos concursos, eu falo, olha, é nesse ponto que você tem que recrudescer o seu estudo, tem que intensificá-lo, porque com certeza a aprovação ela vai chegar. E mais, ano que vem provavelmente as coisas voltam ao normal, e aí nós vamos ter vários e vários editais de novo. E aí é que vem aquele velho desespero. Ficamos um marasmo total de concurso. Do nada sai 5 e o cara fica desesperado. Professor, o senhor deu uma dica valiosa, comportamental. Agora eu não poderia deixar de pedir, com certeza, o nosso internauta
leitor do Jornal de Brasília, ele quer aquele bizu. Claro. Que é aquilo que ele não pode esquecer na prova de direito constitucional. Vejam, pessoal, o que eu sempre falo hoje é o seguinte, para vocês que vão fazer prova de direito constitucional. Eu podia dar uma dica aqui sobre o Poder Judiciário ou sobre o Poder Legislativo, mas geralmente isso não é cobrado em todo concurso. Então, a dica que eu dou para vocês é não deixem de ver sempre os direitos fundamentais, principalmente uma matéria que está em ascensão total, que é a parte de nacionalidade. Na parte de nacionalidade, você pode pegar que a maioria dos concursos hoje vem cobrando uma ou duas questões. E se você fizer uma comparação, por exemplo, dos direitos fundamentais, você tem os direitos individuais, o artigo 5º, sociais, nacionalidade, direitos políticos, partido político. Você tem o artigo 5º que é gigantesco, 78 incisos e 4 parágrafos. E você tem o artigo 12, 13 que fala sobre nacionalidade, muito pequeno. E dessa parte toda, a cada 10 questões de constitucional, vem uma ou duas de nacionalidade. Então, para os meus amigos aí que estão assistindo, eu deixo a dica sobre nacionalidade. Não deixem de ler os direitos fundamentais, sobretudo a parte de nacionalidade. É uma parte que vem caindo muito nos últimos concursos. Gostaria de agradecer muito aqui a presença do professor Orlando Júnior no nosso estúdio. É um professor do borapassarconcursos.com.br. Vamos dar uma dica para vocês. Eu vou dar uma aula, o professor Orlando Júnior vai dar uma aula de 10, uma mini aula. Agora, quer conhecer mais o professor Orlando Júnior? borapassarconcursos.com.br. Aulas ao vivo, aulas gravadas, mas agora vai aí, uma mini aula, uma dica para você e o nosso objetivo é que você passe. Carreiras e Concursos volta na próxima semana. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional. Eu queria agradecer aqui ao convite feito pelo Jornal de Brasília para que eu pudesse estar ministrando aqui um pouquinho do direito constitucional para vocês. É uma mini aula, mas eu lhe garanto que vai ser muito profícua, vai ser muito proveitosa aí para os meus amigos que estão estudando para esses diversos concursos. Não deixe de acessar também o nosso site www.borapassarconcursos.com.br, beleza? Agora vamos para o que interessa. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, algumas dicas, na verdade, sobre uma matéria muito cobrada em prova, que é a questão da organização do Estado. Organização do Estado cai muito em prova, principalmente aí nas provas mais importantes, como provas do Judiciário, provas do Legislativo, essas provas mais técnicas, ele costuma cobrar muito essa parte. Então vejam bem, pessoal, nós vamos falar um pouco aqui sobre a nossa Federação de 88. Federação de 1988. Olha aqui um esqueminha aqui para que você entenda um pouquinho melhor essa situação. Vejam bem, quando você pega o artigo 18 da nossa Constituição, o texto fala o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então entendam, a nossa atual federação, ela é composta por 4 entes federativos. Nós temos União, estados, DF e municípios. E nós não podemos esquecer, pessoal, que esses 4 entes, eles são dotados de autonomia, beleza? Esses 4 entes, eles têm que tipo de autonomia para que você possa colocar aí no seu caderno, para que você não esqueça nessa situação? Eles têm autonomia política, eles podem criar suas próprias leis, eles têm autonomia administrativa, podem organizar os seus próprios órgãos, e tem também a autonomia financeira, podem criar e recolher os seus próprios tributos, beleza? E nós não podemos esquecer, pessoal, que embora eles tenham aí essa autonomia política, administrativa e financeira, a autonomia, ela significa um poder limitado. Então você tem que entender que, embora os entes eles tenham muita competência e muito poder, eles não podem fazer tudo. Afinal, esses entes, eles receberam essa autonomia de uma entidade soberana, a quem coube fazer a descentralização política. Então quem fez a descentralização política para esses entes? Quem fez isso foi a República Federativa do Brasil, que é a nossa entidade dotada de soberania. Então, a República Federativa do Brasil, o ente, aqui no caso, que possui soberania, ela faz uma descentralização política e então acaba concedendo autonomia para os entes federativos. Afinal, essa é a lógica da federação, descentralizar para que você tenha ajudantes que ali acabem de uma forma ou de outra auxiliando no desempenho dessas funções. Não podemos esquecer também o seguinte, pessoal, vejam, os entes federativos,
Além dessa nomenclatura, eles também podem ser chamados de unidades federadas, entes políticos. Agora, cuidado. De vez em quando vem as provas e fala assim, olha pessoal, devido ao fato do Estado ser uma entidade administrativa, não. Estado, DF, União, município são entidades políticas. As entidades administrativas vocês estudam lá no direito administrativo, quando vocês estudam administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Então aqui são as entidades políticas. Então vejam, nós temos 4 entes federativos, então olha, nós temos 4 entes federativos dotados de autonomia. E nós temos uma entidade dotada de soberania, que é a República Federativa do Brasil. Aí você que está estudando aí, que está vendo essa aula, me pergunta, professor, e o território? Pessoal, nós não podemos esquecer o seguinte, hoje nós não temos nenhum território. Entretanto, eles podem ser criados de acordo com o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. Agora, se um dia o território ele for criado, por que ele não vai ser um ente federativo? Por que ele não vai ter autonomia política? Porque o território ele vai ser uma descentralização administrativa territorial da União. Então, se porventura um território for criado um dia, esse território ele vai pertencer à própria União. Por isso, ele não vai ser um ente federativo. Beleza? Outro detalhe importante. Os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, eles são pessoas jurídicas de direito público interno. Os entes federativos são pessoas jurídicas de direito público interno. Ao passo que a República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público externo ou internacional. Beleza? E aí vem um detalhe muito importante. Agora eu vou colocar vários detalhes importantes aqui e eu peço que vocês peguem um caderninho, uma folha e façam anotação de alguns detalhes desses aqui, pois são imprescindíveis para o seu bom rendimento aí na sua prova. Vejam bem, olha aqui. Eu tenho a República Federativa do Brasil, dotada de soberania, União, Estados, DF, municípios que possuem autonomia. Só que aí vem uma certa confusão aqui. Presta atenção. A União, ela não é soberana. Por quê? Vejam, artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e DF, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Inciso 1º, a soberania. A soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil. Agora, quando você pega o artigo 18, que eu já mencionei, ele fala que União, Estados, DF e municípios, por sua vez, possuem autonomia. Só que onde dá certa confusão aqui? Entenda, a União não é soberana, porém a União exerce soberania. A União não é soberana, porém a União exerce soberania. Professor, estou entendendo não. Pessoal, sabe por que é difícil você entender a União e a República? Porque elas não têm existência física, elas só têm existência jurídica. Então, entender aquilo que você não consegue ver fica um pouquinho mais difícil. Então, a minha incumbência, eu sempre falo isso para meus alunos, é fazer você enxergar o que vem a ser a União e a República, justamente para que você não tenha esse problema. Quer ver? Quer lembrar de União e de República? Eu lhe aconselho a lembrar de uma monarquia. Na monarquia, você tem o rei e você tem o príncipe. Eu lhe pergunto, quem manda, o rei ou o príncipe? O rei, porque o rei possui soberania. O rei, ele detém um poder ilimitado. Agora, o príncipe, por sua vez, ele pode fazer tudo aquilo que o rei autoriza. Então, o príncipe, ele tem autonomia, beleza? Agora, vejam aqui uma situação. Na nossa analogia, na nossa comparação, aqui nós temos o rei e aqui nós temos os seus filhos. Só que quem torna-se o príncipe? O primogênito. E aqui será simbolizado pela união. Olha o caso. O rei, ele tinha um compromisso importantíssimo, um compromisso inadiável. Só que à véspera do compromisso, o rei sofre um acidente. E não tem santo que faça o rei levantar daquela cama. Só que o compromisso já não podia mais ser desmarcado, estava muito em cima da hora. O que o rei, então, ele pensa? Ele chama o príncipe e fala o seguinte, olha, eu não tenho condição nenhuma de comparecer a essa reunião. Então faz o seguinte, vá em meu lugar e me represente. O príncipe, sem pensar 2 vezes, foi no lugar do rei. Chegando ali, todos os que estavam naquela reunião perceberam que quem entrava não era o rei. Quem estava entrando era quem? O príncipe. Só que entenda, eu tenho total convicção que eu sou o príncipe.
Mas quando eu atuo em nome do rei, as prerrogativas que são dele, naquele caso, passam a ser as minhas prerrogativas. Onde eu estou querendo chegar? Presta atenção. A União, ela pode agir de duas formas. A União, ela pode agir em nome da União, ou ela pode agir em nome da República Federativa do Brasil. Quando a União age em nome da União, ela está agindo com autonomia. Agora, quando a União age em nome da República Federativa do Brasil, ela está agindo com soberania. Entendam, ela não é soberana, ela só está exercendo a soberania. Então não deixe de anotar isso no seu caderno. A União não é soberana, porém ela exerce prerrogativa de soberania ao atuar em nome da República Federativa do Brasil. Pegaram? Vamos outra dica aqui, quente, importantíssima, cai muito em prova. Pessoal, se você pensava assim até agora, eu lhe perdoo. A partir de hoje, não. Entendam. Muitos gostam de colocar hierarquia entre os entes federativos. Muitos pensam que a União é superior ao Estado, que o Estado é superior ao município, e eu vou te explicar o porquê que eles pensam isso. A União faz mais que o Estado. O Estado pode intervir no município. Às vezes nós pensamos que pelo fato de um fazer mais que o outro, isso gera uma hierarquia. Entendam, não é porque eu faço mais que você, não é porque eu chamo mais atenção que você, que significa que eu sou superior a você. É o que acontece aqui. Nós adotamos a horizontalidade entre os entes. Nós não adotamos hierarquia, nós adotamos isonomia. Então presta atenção, entendam isso. Não existe hierarquia entre União, Estados, DF e municípios. Afinal, todos eles possuem o quê? Autonomia. Agora, isso vai desencadear o que eu quero, o que despenca em prova. Se não existe hierarquia entre os entes, consequentemente não existe hierarquia entre as leis. Entendam, lei federal, estadual, distrital e municipal estão todas no mesmo patamar. Toda vez em prova é a mesma questão. Ele começa. Devido ao fato da lei ordinária federal ser superior à lei ordinária estadual, a questão está errada. A regra é que não existe hierarquia. Ou seja, lei federal, estadual, distrital e municipal estão no mesmo patamar. Professor, essa regra é absoluta? Não é absoluta. Nós temos, por exemplo, um caso que cai muito em prova, onde nós vamos ter uma exceção, que é o artigo 24, a famosa competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Nesse caso especificamente, a norma da União é superior à norma do Estado. Só que entendam, pessoal, esse caso é exceção, ele não é regra. A regra é o quê? A isonomia entre os entes. Por isso que nós temos uma parte na Constituição chamada de repartição de competências. Ou seja, cabe à própria Constituição Federal, rígida por natureza, falar, olha, União faz isso, Estado, DF e município. Se eu peço para que o Estado faça, e quem fez foi a União ou o município, está tendo uma invasão de competência. Então, quem invadiu a competência é que vai ter problema diante dessa situação. Beleza? Outra dica. A nossa federação, ela é fruto de uma desagregação. Pessoal, olha aqui, por favor. Você tem duas formas para criar uma federação. Você pode sair de um estado confederado e virar um estado federado, ou você pode sair de um estado unitário e virar um estado federado. Olha aqui. Quando você sai de uma confederação e vira uma federação, como os Estados Unidos, nós falamos que a federação ela surge por agregação. Ela surge de um movimento centrípeto, de fora para dentro. Só que não é o caso da nossa. Nós éramos um Estado unitário, centralizado, e nós nos descentralizamos a fim de criar a nossa federação. Então, cuidado, essa aqui cai muito em prova. A atual Federação Brasileira, a Federação Brasileira, melhor dizendo, ela é fruto de uma desagregação ou segregação. Ela surge de um movimento centrífugo, de dentro para fora. Então, marquem aí, guardem aí. A Federação Brasileira é fruto de uma desagregação ou segregação, ou seja, de um movimento centrífugo. Beleza? E uma última dica aqui para vocês, não temos tanto tempo assim, mas eu lhe garanto que essas dicas são valiosas. Essa aqui, ela envolve a organização do Estado, envolve também um pouco do Poder Judiciário. Pessoal, aí você me pergunta, professor, e se porventura for configurado um conflito entre os entes? Quem resolve? Pessoal, nós falamos que dentre tantas características que uma federação tem, ela tem que ter um tribunal federativo, que é justamente um órgão do judiciário incumbido de resolver, de dirimir esses conflitos. No caso do Brasil, essa competência fica nas mãos, não esqueçam, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar os conflitos entre União e Estados, União e DF, entre uns e outros, ou
inclusive conflitos que envolvam as respectivas entidades da administração indireta. Beleza? Então, hoje, o órgão competente, o nosso Tribunal Federativo, é o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, coloquei aqui algumas dicas, espero que tenham sido valiosas para vocês, porque eu lhe garanto que elas caem muito em prova. Qualquer coisa pode me procurar nas redes sociais, Professor Orlando Júnior. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso, e o nosso objetivo é a sua aprovação.